Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Ágata. Hoje eu farei a resenha do livro Coração das Trevas, do autor Joseph Conrad. Essa é uma edição belíssima da Dark Side Books, vai ter um link aqui abaixo nas descrições desse vídeo, onde você pode adquirir um exemplar para você. A capa está a coisa mais linda e o trabalho interno também não deixa a desejar. Como sempre, a caveirinha é muito impecável nas suas edições. Capa dura, as folhas são amareladas, tem sempre alguma ilustração, tem um trabalho sempre muito primoroso. Nós temos nesse livro vários complementos à obra, né? Nós temos uma introdução, nós temos depois trecho do diário do autor, nós temos também um texto da Virginia Woolf sobre o Joseph Conrad, nós temos também um pós-fácil de Carlos da Silva Jr., cronologia da obra e biografia e fontes do autor. Tudo isso para ajudar a nos ambientar nessa obra que é um dos clássicos da literatura. Joseph Conrad, ele nasceu na Polônia e ele se mudou para a Inglaterra e ele viveu a sua vida e ele fez a sua carreira no idioma e na nacionalidade inglesa e ele ficou conhecido assim. E uma das suas obras mais conhecidas é com certeza O Coração das Trevas. Bom, no final do século XIX, o Joseph Conrad ele foi se embarcar numa aventura de conhecer um pouco mais a fundo a África. Então ele foi lá pro lado da Bélgica, bem lá no centro mesmo, em Congo. E ele chegou nessa localização que era muito fechada, muito central ali no meio da África. E lá ele vislumbrou inúmeros horrores da colonização. E quando ele voltou, ele ia ficar uma expedição bem mais longa, mas acabou que ele ficou pouco tempo, ele adoeceu e voltou. E quando ele voltou, ele escreveu seus relatos disso através de diários e transformou esses relatos no livro que a gente tem agora em mãos, que é O Coração das Trevas, que na época causou uma comoção muito grande por retratar, né, de uma forma tão pavorosa os acontecimentos que tinham lá. Pelo que eu pesquisei, a colonização lá de Congo, na Bélgica, foi uma das piores da história do planeta. Então assim, quando esse livro saiu e outras informações também foram vazando, foi um choque muito grande pro resto do mundo que estava acontecendo lá. Tudo isso por conta de Leopoldo II, que era quem reinava naquela área naquele momento. Ele descobriu uma exploração muito grande de marfim naquela área e ele fez assim as coisas mais inomáveis e absurdas do mundo em comparação a qualquer outra coisa que a gente já tinha tido. Lá aparentemente, pelos que a gente pode pesquisar a respeito, foi uma parte muito absurda da colonização, que chegou aos momentos mais assim profundos do desumano do que poderia acontecer, e é sobre isso que retrata essa obra. E nós vamos acompanhar isso, uma coisa quase como que a própria história do Joseph Conrad indo lá, ele transforma isso num romance através de um personagem chamado Capitão Marlowe, que supostamente, ficticiamente, foi para uma viagem lá no Congo e trouxe essa informação e está contando essa história agora nos dias atuais, onde se passa esse livro aqui, né? Que isso também, a publicação desse livro é bem antiga. Esse livro foi publicado mais ou menos em 1898, eu acho, em 3 partes em uma revista, e depois, em 1900 e alguma coisa, foi lançada uma versão de volume único como um romance, com o Capitão Marlowe contando essa história. O livro é muito forte, o livro traz relatos muito questionadores. É impossível você ler esse livro e não ficar incomodado com diversas coisas que acontecem aqui. A importância desse livro está em diversas partes. Quando você pesquisa a respeito, você entende que é uma obra muito importante por trazer debates tanto esclarecedores sobre coisas horríveis que aconteciam nessa época de escravidão nesse local na África, como também da escrita e da visão do próprio Joseph Conrad, porque não deixa de ser um livro que traz a visão de um homem branco europeu, olhando a escravidão dentro da África. Então assim, é uma visão de um personagem que esse livro não traz a visão de forma alguma de pessoas que foram vítimas desse holocausto, desse genocídio, dessa barbárie humana. Então acaba que muitas coisas são tendenciosas e incomodam muito o leitor, pelo menos na minha opinião. Eu fiquei muito incomodado com o relato, a forma como o autor descreve as pessoas e principalmente as pessoas que estão sendo escravizadas. Elas são descritas em muitos momentos de forma muito animalesca, muito, sabe? Eu acho que a intenção ali no caso é justamente de mostrar
essas visões, esses pontos de vista, mas ainda assim você vê que tem uma coisa muito enraizada na visão do próprio Joseph Conrad. Por mais horrorizado que ele aparentemente ficou com todas as coisas que muitas pessoas ficariam de saber, de ouvir, ou principalmente de ver, mas você ainda vê que existe essa certa diferença, até mesmo no narrador, de não humanizar sempre aquelas pessoas vítimas desse absurdo. Existem pequenos vislumbres, pequenos momentos, acho que mais pro final, que eu consigo perceber mais, não sei, simpatia, talvez, do protagonista, né, que é o Capitão Marlow, com algumas dessas pessoas que estão sofrendo lá nessa situação. Nós temos um personagem que é o Kurtz, que é tido como um dos mais espertos, um dos prodígios, um dos melhores. Palavras faltam, né, pro Carrasco. E aí o protagonista, ele fica interessadíssimo em conhecer o Kurtz, então ele passa a história inteira indo atrás e ver quem é o Kurtz, porque essa pessoa, no mínimo, é extremamente notável, independente dos seus das barbáries que possam se dizer a respeito dele. Ele não era uma pessoa qualquer, uma pessoa muito notável. Então ele passa essa jornada toda tentando chegar até o Kurtz, que é bem assim no fundo da mata, da floresta, do meio do Congo, no coração realmente das trevas, e ali a gente descobre que se chama isso justamente porque é onde existe um ápice dessa exploração, dessa desumanização, dessa barbárie, do caos, e tudo isso comandado pelo Kurtz. E aí você fica extremamente impactado com todo esse relato. Eu achei um livro muito difícil de ler. Eu comecei muito empolgada, principalmente porque tem um prefácio muito bacana que te prepara para a história, te dá uma contextualizada. Eu não tinha ouvido falar ainda desse clássico, então eu descobri através dessa edição, descobri através dessa leitura. Aí depois eu falei, não, vou pesquisar um pouquinho mais a respeito, contextualizar, e aí comecei a pesquisar um pouquinho, entender um pouco mais do porquê que é uma obra debatida, porquê é uma obra importante, justamente pela forma como o autor retrata o tema e o que tinha acontecido. Tudo isso gera vários debates. Existem vários estudiosos hoje que criticam a forma como Joseph Conrad explora a história e conta o seu relato, mas eu acho que você, depois de um certo tempo, percebe o quanto é importante, mesmo que problemático, que esse relato exista e que essa situação seja debatida. Então isso te impulsiona mais na leitura, e eu acho que do meio pro final muitas coisas começam a acontecer e tudo vai ficando muito forte e difícil de escapar. Por mais pesado que seja, você fica preso ali. Foi a sensação que eu tive, falei, eu preciso terminar de ler agora. E aí quando eu cheguei no final, depois de toda aquela situação, de todo aquele relato, eu tinha ainda um trecho da Virginia Woolf falando sobre o autor, sobre o impacto de sua obra. E também nós temos esse pós-fácil muito incrível do Carlos da Silva Júnior, que faz um trabalho maravilhoso de linkar essas obras, a forma como elas são vistas, a discussão necessária com movimentos atuais, né, contra uma herança da escravidão que se perpetua até os dias de hoje, a forma como a gente lida, como que isso afeta e resulta na vida, na nossa sociedade ainda hoje. Então fazer todo esse link, toda essa análise é muito importante, e no final você tem essas informações extras. Então essa edição da Dark Side está muito incrível. Eu fiquei muito impactada, reflexiva, e eu tô reflexiva até agora. Eu terminei esse livro hoje de manhã, eu tô gravando agora à noite, mas eu terminei ele hoje de manhã, e eu ainda não sei muito bem o que dizer, como explorar esse assunto. Eu não tenho uma base grande de pesquisa para poder falar sobre. Se eu falei alguma falha aqui, peço desculpas, aceito alguma sugestão aí abaixo, mas no mínimo é uma obra que realmente vai te impactar, e saber o quanto disso é real, o quanto é verdadeiro, é muito importante, porque até no final tem uma das partes que eu mais gosto, que o Carlos da Silva Júnior fala no final, é justamente dos monumentos que nós temos ao redor do mundo que celebram esses colonizadores, que cometeram as maiores barbáries contra povos nativos e que ainda tem a sua imagem celebrada, e vários momentos em que grupos se juntam para pedir a retirada desses monumentos ou derrubam esses monumentos que não representam a realidade, né? Nós precisamos enxergar essas pessoas como elas eram, né? Os europeus destruíram boa parte da população. Especula-se, pra você ter uma noção, especula-se que nessa história aqui, né, na real, o que aconteceu lá na Bélgica, nessa escravidão, quando foi descoberto
e quando foi interrompido esse processo brutal, estima-se cerca de 10 milhões de vítimas. É tipo um número muito absurdo. Os holocaustos dos judeus chegaram a cerca de 6 milhões, para ter uma noção. E a gente tem aqui nessa história, na parte real dessa história, quando você pesquisa a respeito, você fica abismada com o tamanho dos números e com o tamanho das atrocidades. E acho que esse livro aqui ele é uma porta de entrada para a discussão de um debate, de um assunto, e que existe muitas coisas a se pontuar, a se aprender, e eu espero que você tenha ficado interessado na leitura e que pesquise mais a respeito. Logo aqui atrás tem uma das minhas frases preferidas do livro, que é: vivemos assim como sonhamos, sozinhos. Eu acho essa edição muito linda, eu fiquei muito impactada, não foi uma leitura fácil para mim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha ficado interessado. Se você gostou, dê um like, por favor, comente abaixo a sua opinião. Se tiver alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou de corrigir, fique à vontade, os comentários estão abertos. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até a próxima.